eu sou Andressa, tenho 40 anos, nasci em São Paulo, na Bela Vista, no Hospital Pérola Baiton, e eu procuro esse meu irmão Bruno, que ele tem 39 anos, nasceu um ano depois, no mês de agosto, foi adotado por uma família carioca e o nome dele se chama Bruno. Essas são as únicas informações que eu tenho sobre esse meu irmão, então se por acaso você tiver alguma história parecida com essa que eu acabei de contar, pode ser que sejamos irmãos. A minha história começa no dia 3 de agosto de 1983, onde eu nasci no Hospital Pérola Baiton, Bela Vista, em São Paulo. A minha mãe biológica, Conceição, trabalhava com a minha avó adotiva, que era gerente de um clube de carteado. Ela era cozinheira. E nessa que ela trabalhava com essa minha avó, ela engravidou e não tinha condições de me criar na época, e minha avó ficou de me dar um destino aí, né, com aquela coisa da adoção brasileira. Então, quando eu nasci, a minha avó foi até o hospital, me pegou e me levou para Guarulhos, que era outra cidade, para a casa dos meus pais, que enfim era a filha dela. Então, ela me levou para a casa dos meus pais, e na verdade foi como sendo um lar de passagem. Então, quando eu cheguei na casa dos meus pais, eles não pretendiam me adotar. Eu fui ali ficar uns dias porque tinha que dar uma solução ali para que eu tivesse ali um lar. E acabou que aquele ficou sendo o meu lar por uma série de motivos aí. A minha mãe biológica, ela veio do Piauí, muito nova, e tentando, né, a vida em São Paulo. Quando ela engravidou de um rapaz que talvez se chama Zé do Bigode, que seria o meu pai biológico. E quando ele ficou sabendo, ele foi embora, nordestino também, né? Os dois tentando a vida em São Paulo, e ela nunca mais soube dele. Então ele foi embora para Bahia e nunca mais se soube do tal Zé do Bigode. Então ela levou a gestação sozinha, e quando eu nasci, a minha avó ficou de ajudá-la, e aí acabou que eu fui para esse novo lar. E desde então, até então, eu nunca mais vi Maria da Conceição, né? Que é minha mãe biológica. Quando eu cheguei nesse lar, os meus pais, enfim, me receberam. Eu já tinha duas irmãs mais velhas, com 2, 3 anos de diferença. Então eu cheguei ali para ficar alguns dias, e aí conforme os dias foram passando, a gente foi se entrelaçando, né, nos emaranhamentos da vida, e eles decidiram me adotar. Então, né, porque era para minha avó me adotar e não a filha dela, né? E aí acabou que eu fiquei. Logo depois, a minha mãe adotiva, Suelane, engravidou de gêmeas. Então, na idade próxima, logo quando eu cheguei, eram praticamente trigêmeas, eram 3 recém-nascidas. E a minha mãe biológica, enfim, sem notícias. Então, foi esse tempo todo aí nessa família que eu construí, 5 irmãs. Então, o nosso quinteto aí das 5 irmãs, sendo eu a única negra na família, e sendo a do meio, né? Então, quando a gente chegava nos lugares, era sempre a pergunta que eles não entendiam muito, né? As pessoas não entendiam por que minha mãe tinha adotado, se ela não tinha problema de ter filho. Pelo contrário, minha mãe perdeu alguns filhos assim na gestação, né? Gestação precoce. E
Por quê, né? Eu era do meio, logo depois as gêmeas, então as pessoas sempre faziam assim, mas quem é ela, né? Ou se eu era filha da empregada, ou de quem que eu era, o que é que eu estava fazendo ali, né? Então, com isso, seguiu aí, né? As questões de adoção interracial, elas foram surgindo ao longo de todo esse processo, né, de crescimento mesmo. Então, para mim, esse momento de quando você descobriu que eu era adotiva, eu sempre soube. Não teve um momento de revelação dessa questão de, meu Deus, eu sou adotiva, meu Deus, eu não sou igual ao meu pai, não. Eu sempre soube que não era pela questão física. Então, minhas irmãs com cabelo loiro, uma delas é morena e tal, mas assim a gente não é parecida fisicamente. Hoje em dia até nos trejeitos, né? Mas fisicamente eu sempre soube. Então, isso sempre foi uma questão ali, né? Então, minha mãe Suelane sempre falava, olha, se você quiser saber, a gente nunca teve esse momento, mas assim, fica aquela ali, né? Se você quiser saber, a gente te conta mais sobre essa origem. Então, sempre eu lembro das pessoas falando e tal, mas nunca tinha, né? Era um assunto que me incomodava. Então, para mim, estava tudo certo ser adotiva. Ao mesmo tempo, não, porque pela questão, principalmente ali, né, que foi um marcante, que foi a questão racial. Mesmo eu não tendo uma tonalidade tão escura, mas isso nos espaços era, assim, um escândalo, né? Porque, como assim? Porque a família já chocava, né? Era um familhão, a gente chegava 7. Não era, se convidava, tinha 7, né? Então era um número considerável. E aí, com o seu jeito, minha mãe sempre muito rígida, assim, né? 5 você tem que, né, ter um puxa-mão ali, né? Então a gente sempre chegava nos lugares ali e tal. Então eles nunca deixaram de fazer nada por terem 5. Então estavam sempre, a gente estava indo. Meu pai sempre teve carro grande, então todo mundo ia aí, a gente ia para a praia, fazia várias coisas. Então, mas essa era uma questão assim que as pessoas ficavam muito, muito incomodadas. E minha mãe, com maior naturalidade, são suas filhas? Sim, apenas isso. Tipo, não há isso. Às vezes, dependendo do contexto, ela me falava, sim, minha filha do coração e tal, que tem essa coisa, né, de trazer um lado, de diminuir um pouco. Eu acho que eles falam essa coisa de ser filha do coração para tentar diminuir o que é essa história toda, mas enfim, a gente precisa aprender a lidar com a realidade. Naquele momento serviu ser a filha do coração. Então eu era a filha do coração e ponto. Nunca as pessoas, mas quem é sua mãe ou quem é seu pai e tal, nunca foi uma questão na adolescência, até que a gente chega na vida adulta. Então, em casa também não era uma questão ser negra. Era meio que tudo igual, só que o igual, enfim, é legal também a gente saber que respeitar essas diferenças, né? Então, eram todo mundo, tratado todo mundo igual, tinha bronca para todo mundo, tinha amor para todo mundo. Mas eu acho que esse entendimento, né, da questão de sermos uma adoção interracial, ela veio depois. Então, hoje eles super me entendem e respeitam essas minhas descobertas, né, da vida adulta. Quando eu, enfim, me dei conta, né, do que era ser adotiva, ser uma mulher negra numa família branca, com todos os questionamentos que vêm, né, de você se descobrindo ali adulta, da maturidade, né, chegando,
E eu tinha saído da casa dos meus pais também, porque eles moravam em outra cidade, meu trabalho era longe e tal, então eu fui morar sozinha, já de cedo, com os meus 20 e poucos anos eu já tinha ido morar sozinha. Fui dividir e tal, com aquelas aventuras jovens, né? Hoje eu já sou uma jovem senhora. E aí, esses questionamentos vão vindo, né? De onde, eu acho que essa pergunta, eu acho que é do ser humano, né? De onde a gente vem e para onde a gente vai. Acho que isso aí. Mas acho que pro adotivo talvez ela chega mais cedo. Então a gente, né, fica ali aquela... ou se ela não chega mais cedo, mas ela chega já de uma maneira do tipo... Você não tem ali, né? Quando você não tem essas referências, você tenta buscar, talvez porque para quem já tem essas, teoricamente, respostas, porque a gente não tem as respostas, nem todas as respostas a gente vai encontrar aqui. Elas estão ali guardadinhas. Uma hora você vai lá, mexe, você vai buscar nas origens da família, você vai viajar para a cidade dos seus tios e tal. Mas quando você não tem nada, você começa a fantasiar tudo, né, também. E quando eu decidi buscar, por isso, ou quando isso começou a me tocar, foi quando, por essa questão, enfim, racial, mas principalmente, assim, como é que foi a descoberta da Andressa adulta, né? Foi a minha relação com o samba, com a música, que foi nos espaços que eu falei, puta, é isso aqui, cara, isso aqui tem a ver comigo. Porque até então você tá ali, né, nos programas da família, você tá nos eventos família, mas aí você vai encontrando o seu cantinho. Independente de você ser adotivo ou não, você vai se descobrindo. Só que ali, para mim, foi uma dupla descoberta, né? Do tipo, puta, eu gosto disso. E aqui tem algumas coisas que eu tô encontrando, que tá mexendo comigo. Então, quando eu escutava alguns sambas, assim, né? Eu vim de lá pequenininho. Eu vim de lá de onde, né? Então, a minha história... batia muito com a ausência da história negra, de identidade também, de assim, né, fomos separados, famílias, então a minha ausência de história batia muito com a ausência dessa representatividade. Então, eu comia samba. Hoje eu já tô mais, né, tô mais de boa, mas assim... tudo que tinha de samba, de carnaval, porque aquilo toca o meu espírito, enfim, é muito ancestral para mim, sabe? E o tambor, as coisas ali e tal, e eu falei, puta, cara, é isso aqui. E aí isso começou a me trazer, né? Eu acho que isso vai de uma maneira também... acho que vai limpando o espírito também, né, de alegria e de coisa, e aí isso foi enfim, trazendo novos amigos, viagens, assim, eu viajava muito para o Rio de Janeiro, atrás de samba, carnaval, assim, quase, assim, eu tenho 20 anos de carnaval, pra você ter ideia, eu tenho 40 e metade da minha vida é praticamente de samba e carnaval. Então, tem muitas histórias disso. E sempre também aquela busca, né? Na verdade, foi uma busca assim, amo isso, gosto daquilo, quero mergulhar, mas muito desse mergulho de, mas de onde que surgiu o samba, de onde veio e tal, era muito uma busca comigo mesmo, de saber de onde é que eu tinha vindo, né? Então, tem uma outra... música, né, que fala que quem me pariu foi o ventre do navio e tal, e eu falava, gente do céu, né, eram músicas que eu ficava, tipo, ouvindo e pensando, e tipo assim, né, o que é que isso estava querendo dizer, né. E aí, enfim, teve toda essa descoberta para mim do samba, e logo depois, né, de muito samba na veia, de muita questão de enxergar a cultura como um elemento que transforma, né? Ela te abre os olhos e te abre e te faz saltar os olhos para as coisas
todas da vida aí também. Eu sou muito grata ao que isso fez na minha vida. E aí, só que aí eu comecei assim, né, passei depois por um outro estágio de questionamentos, né, que daí já estava chegando mais próximo, assim, de eu fazer aquela perguntinha para os meus pais, né, de onde é que eu vim. E aí eu comecei a ir, enfim, militei em algumas causas, enfim, entrei um pouco no movimento negro, movimento de direito à cidade, de mulheres. Fui para algumas coisas assim, com toda essa minha ânsia de não saber de onde é que eu tinha vindo, de toda essa minha raiva e indignação, né, de que assim, como um bebê como podem deixar um bebê assim, né, sem destino, né, e com todas as coisas, e eu sempre fui muito ligada nessas coisas de uma maneira que não sei muito explicar, sabe? De já estar sempre sacando, assim, as coisas. Então, isso já não veio já da minha busca de agora adulta, eu estava sempre olhando para o outro lado onde ninguém estava olhando. Provavelmente porque ninguém realmente naquele momento estava me olhando, então eu estava olhando o que ninguém estava vendo. Então, às vezes eu sacava alguma coisa ali já que o pessoal já não estava ali. Então, eu realmente sou uma pessoa muito... essa questão do adotivo. E em determinados momentos, né, da timidez, de ficar ali no cantinho, ou de não falar e tal, me deu uma questão de observar a vida por um outro lado que, cara, é uma inteligência que te dá, assim, e hoje eu vejo quanto isso me fortalece, né? Porque daí você tem ali uma visão panorâmica da coisa sem você já saca as coisas, enfim. E aí, essa questão de eu ter ido, né, para as ruas, de questão de militar e de isso, e de causas, e eu estava muito dura mesmo, né? Porque eu acho que a gente precisa reivindicar sim, né? Assim como a causa adotiva ainda é muito nova sob a perspectiva do olhar adotivo e de todas as coisas, né, Lari, que as meninas têm feito, que são as nossas porta-vozes aí, né? Mas mas tem esse outro lado, né? Porque você precisa ter um limite assim muito fino do que é exatamente a sua, do que a gente, né? Eu acho que acredito que todo mundo aqui é agente transformador, mas não, tem a dureza, sim, né? Dos processos todos burocráticos que estão aí instaurados, mas a gente precisa aprender a não levar tudo com ferro e fogo. Porque senão isso se volta contra você de uma maneira assim tão cruel, tão dura, que você já tem as suas questões, e aí tem as questões do mundo, que são tantas e pesadas. Então, como é que você abarca tudo isso? Você não abarca. Então, você precisa. Então, eu estava entrando numas assim de, meu Deus, isso. Tudo era muito problema. Pô, o direito à cidade é um problema imenso. De mães, de mulheres negras, de homens negros na rua. Pô, como é que eu vou resolver isso? Eu não vou resolver. Então, aí eu voltei, o que eu posso fazer são microações, mas eu falei, não dá. E o gatilho para mim, assim, para essa busca de fato acontecer da minha mãe biológica, eu estava muito dentro, assim, fervorosa, com raiva do mundo, passando por problemas financeiros, assim, tipo, porque eu estava em freela, trabalhava com produção de evento, então às vezes pintava, às vezes não, devendo aluguel, e sabe assim, tipo assim, o mundo estava caindo e eu estava querendo salvar todo mundo. E eu estava ali, sem ser salva e querendo salvar o mundo. E aí, quando a Marielle morreu, eu ia estar nesse evento, porque era de um mesmo projeto que eu tinha sido contemplada também.
E era no Rio de Janeiro até, e eu acabei não indo, enfim, por algumas questões. E aí eu fiquei, enfim, como todo mundo, né? E aquele dia pra mim, eu falei assim, cara, se acabou pra ela, acabou pra mim e tal. E aí fiquei naquela coisa, entrei numa fossa sem fim. Lembro, assim, fui na Paulista manifestar e não sei o que, com todo aquele ódio. Eu falei, não, acabou pra mim, não sei o que. Com todos aqueles pensamentos ruins que, enfim, alguns adotivos, né, se não a maioria, conhece todos aqueles gatilhos, né, de fracasso também, né, de, puta, o que vai ser, assim, sem uma perspectiva de futuro. Então, um pouco desse meu ódio e dessa coisa era muito uma questão voltada para mim também. Então, tudo bem, a Marielle morreu, foi horrível, foi trágico, mas putz, eu não posso fazer nada nesse momento, eu posso levar, eu posso transformar com o meu trabalho, com a minha fala, com a minha arte, mas assim, mais do que isso, eu vou ficar ali gritando, vou ficar estourando meus pulmões, eu não vou comer, eu não vou, assim, não é assim que funciona. E aí eu fiquei alguns dias ali matutando o que eu ia fazer, assim, tipo, você viu como eu tava fora do centro, porque, cara, a vida continua. A gente precisa fazer a coisa rodar, né? A gente ficou triste, tudo, mas teve essa coisa, né, do apelo à mulher negra e tudo muito pesado. Mas eu falei, não, agora pra mim chega. Vou romper com a minha família, porque eles não sabem, não me falam, eu não sou um escravo deles, eles mudam o meu nome, eu não tenho origem, eu não sou um escravo deles e tal. Eu comecei a entrar nessas paranoias, assim, de tipo, não quero mais falar com a minha família, eu vou romper com eles. Eles estão achando que eu sou quem? Essa branquitude, não sei o quê. Todas essas falas militantes, era tudo que eu falava. Estou falando um militante da questão, né, pejorativa da palavra mesmo, porque para algumas coisas as pessoas ficaram repetindo igual robô. E eu estava repetindo igual um robô sem refletir naquilo que era. Não, minha família nunca me tratou como um escravo. Então, peraí, vamos voltar. Né? Então, se eu tenho alguma coisa para resolver, eu preciso falar, eu preciso, né, elaborar isso, né? E aí, de novo, né, o Rio de Janeiro na minha vida. Aí você falou, né, como não ser um jovem místico se tudo te mostra, né, outra coisa é a espiritualidade, enfim, todas essas coisas aí, para quem acredita ou não, né, enfim. E aí, era Dia das Mães, 2018, e aí eu falei, não, chega, eu não vou. E aí eu tinha ido para fazer um freela, e eu falei, cara, eu não vou passar o Dia das Mães, eu já cansei dessa palhaçada, tipo assim, jovem rebelde, né? Com 30 anos nas costas já, eu tava já na rebeldia total. E eu falei, não, chega, não devo nada a eles e tal, eu vou seguir aqui. E aí as minhas irmãs, a gente é muito unida. E aí elas falam, meu Deus, Desse, o que está acontecendo? Você está distante, acontecendo alguma coisa, sei lá, pensaram acho que em várias coisas, mas no fundo todo mundo sabia que um dia esse dia ia chegar. E aí até que elas se reuniram, e aí falaram, puta, vamos ver se a gente consegue ajudar ela, né? E eu estava na casa de um amigo, lá no Rio, e eu sempre tinha, né, de ficar um tempo, eu vou pro Rio ficar um tempo, não tinha trabalho fixo. Então, acabava sempre ficando, tem um sambinha aqui, um negócio ali, e assim, a vida ia tocando. E aí, a minha irmã falou, me fala, pelo amor de Deus, o que está acontecendo. Sei lá, tipo, a gente paga a sua passagem para você vir para São Paulo no Dia das Mães. Não, eu vou trabalhar e tal. E nem ia trabalhar. Eu não queria ir mesmo. E aí eu consegui falar, eu falei, tá, vocês querem saber o que é? Eu preciso saber de onde eu vim. Eu não aguento mais viver com isso. E a Marielle acho que tinha falecido em março, né? E aí foi logo abril, eu fiquei ali elaborando, e foi em maio. Aí, ali na semana do Dia das Mães, semana ali dia de preto velho e tal, né? Todas aquelas simbologias ali. E aí eu falei, olha, gente, eu não aguento mais, eu preciso saber. Elas falaram, tá, é sobre isso que você tá
a gente te entende e tal. A gente vai falar, então, com a mamãe e com o papai. Então tá. A minha irmã falou, olha, eu falei, eu não confio mais em vocês. Aí para isso, para ela e para elas também foi tipo, meu Deus, se ela não confia mais na gente, acabou, né? E a gente tem um nível de confiança, de cumplicidade, assim, minhas irmãs são muito fantásticas. E aí elas foram falar com meus pais, e aí com toda aquela coisa, né, minha irmã falou, ó, gente, o que eu tenho o nome dela, e ela começou a falar, olha, tem o nome da sua mãe, que é Maria da Conceição, e só que isso aí eu também já tinha, né, com aquelas buscas todas na madrugada, eu sabia que minha mãe nunca teria um Orkut, Facebook muito menos e tal, não estava em rede social. Eu tinha o nome dela e o ano de nascimento e a cidade de onde ela veio, São Francisco do Piauí. E nada mais. Que uma vez eu sonhei, a minha mãe falou, você quer saber se era sua mãe? Pode ser que seja sua mãe. Me pediram perdão e tal, pode ser que seja sua mãe. E isso tudo pela internet, né? A gente tive coragem de falar isso. Eu já não morava mais com elas. E aí ela pegou e mandou, o nome da sua mãe era esse, eu não tenho mais informações e tal. Tá aí, se um dia você quiser perguntar e tal. E morreu aquela história. E aí minha irmã confirmou, olha, a única coisa que a gente tem era o nome da sua mãe e tal, mas a gente vai te ajudar e tal, a gente tá junto. E aí foi me dando E isso foi numa quarta-feira ou quinta da semana do Dia das Mães. Quando foi sábado, 13 de maio, Rio de Janeiro bombando, festa de Preto Velho, e, enfim, libertação, né? Mas enfim, lá a gente comemora o dia de Preto Velho, eu vou no samba, né? Vou comemorar, vou desafogar as mágoas, né? E aí minha irmã falou, não, porque eu preciso falar com você, e não sei o quê. E aí nisso também tinha falado com a minha mãe, ou não lembro, acho que ela tinha falado, e enfim, ficamos lá por falar, minha mãe, eles iam tentar me ajudar lá de alguma maneira, mas eu também já tinha ido à vara, não tinha nada, ficava andando pelas ruas, porque eu morava no centro, e procurando um rosco, enfim, nada. E aí, 3 dias depois que eu falei essa notícia de que eu queria saber as minhas origens, eles estavam com as respostas. Foi muito rápido. Eles não tinham as respostas naquele momento, não sabia se estava viva, morta, qual era o destino da Maria da Conceição, porque minha avó nem é mais viva, ela era cozinheira, enfim, depois nunca mais viu. Só que eu tenho uma tia que tinha um processo trabalhista na justiça, e aí acabou que o nome dela constou como irmã de. Podia ser muita coincidência, o nome da minha tia é Josete, não é um nome comum, mas Maria da Conceição é um nome comum. E acabou que a Josete, minha tia, era sim a irmã da Maria da Conceição, minha mãe biológica. E uma amiga da minha irmã ajudou ali a falar, olha, apareceu aqui, né, uma tal de Maria da Conceição, que a irmã pode ser que seja, tem o telefone aí, né, porque acesso de advogado, né, diferente dos nossos. E aí a minha irmã, quando ligou, isso acho que foi numa sexta-feira, 2 dias depois que eu falei, ela ligou, eu queria saber se Maria da Conceição, sim, é minha irmã. Sabe se ela teve uma filha? E naquele ano que eu encontrei, a minha mãe estava passando uns dias na casa dessa minha tia, porque minha mãe estava sempre como moradora de rua, em pensão e tal, então ela não tinha um telefone, não tinha como achar. E naquele dia ela estava em outra cidade, em Campo Grande, na casa da minha tia. Aí a minha irmã ligou e falou, sabe se ela teve uma filha? Andressa, sim, e tal. Minha irmã falou, puta, ferrou, achei. E agora, o que eu faço? E agora, né? Minha irmã com a história toda no colo. Ela falou, meu Deus, eu quase desmaiei, não sei o quê. E agora, o que eu vou fazer? E aí elas prepararam os meus pais para receber essa notícia do tipo, ela tá viva, né? E aí, enfim, com essa ligação eu descobri uma tia, primas, uma avó.
Minha avó faleceu, minha avó biológica, mas eu cheguei a encontrar a minha avó viva, fui lá ao encontro dela, enfim. E aí, quando a minha irmã dá notícia para os meus pais, uma fez uma chamada de vídeo, outra para informar, porque é sempre realmente impactante, né? Porque isso mexe com todo mundo, né? Com todas as estruturas ali definidas, né? Ou pré-definidas que a gente tem ali sobre as nossas seguranças afetivas de relacionamento. Mas e aí eles contaram para os meus pais, não foi algo fácil, né? Porque fizeram isso por chamada de vídeo, então para eles foi bem chocante, ficaram bem abalados com o que estava por vir, né? Porque ninguém sabia como que ia ser a minha reação, se eu ia achar que eles estavam mentindo, ou se eles mesmos estivessem mentindo, de tudo isso. E também, como eu estava nessa busca, de eu descobrir primeiro, assim como eles descobriram, eu também poderia ter descoberto. E aí, tipo, a gente cortar a relação de vez, sabe? Eu acho que isso também passou pela cabeça deles. E aí, quando foi no sábado, então minha irmã recebeu essa história na sexta, e eles ficaram sabendo desse dia. Quando a minha irmã falou, eu preciso falar muito com você e tal, mas eu tô indo no samba e tal, depois a gente se fala, tá tudo bem já falei, né, já acalmei meu coração. E aí ela sabia com quem eu ia estar, com alguns amigos que eles conheciam lá, para me preparar quando eu chegar, para eu não receber a notícia sozinha, porque ela falou, a partir do momento que eu soube essa informação, eu não podia, tipo, segurar mais isso. Né? E aí, cara, quando eu cheguei, aí eu falei, ó, Pri, eu só vou chegar em casa à noite, então você me liga à noite e tal, né? Tá bom. Não, mas eu vou estar com o pessoal e tal, né? Porque como eu receber a notícia sozinha, no Rio de Janeiro, pode acontecer de tudo. E aí, quando eu cheguei no samba, tava tocando aquela música da Clara, abre o pano do passado, tira a preta do cerrado, põe o Rei Congo no Congá. Tipo, é uma música que fala assim, tipo, cada coisa no seu lugar. E aí eu lembro, porque eu cheguei assim dançando e tal, aí eu lembro que essa amiga falou, cara, senta aqui, não sei o quê. E eu tinha chegado na Praça Mauá, esse samba foi na Praça Mauá, que é um lugar de muita significatividade para a história negra, que foi o lugar onde mais recebeu os negros que foram trazidos da África. Cara, aquilo assim foi tipo, eu falei, caraca, como não ser um jovem místico, né? Pô, no lugar, o samba realmente, tipo, me deu mais essa. E aí, quando eu cheguei lá, essa minha amiga, não sei o que, aí ela pegou e falou, a sua irmã. Eu falei, porra, como assim minha irmã? No telefone da minha amiga, tipo assim, nada a ver. Falei, pô, meu pai ou minha mãe bateu umas botas, né? Porque depois de eu dar a notícia, tá querendo... Eu falei, agora lascou. E aí ela falou, não, calma. Eu falei, pelo amor de Deus, o que aconteceu e tal? Ela, não, calma, tá tudo bem, não sei o que e tal. Eu achei sua mãe. Eu não podia demorar mais para te falar isso, papai e mãe já estão sabendo e tal, você tem uma tia, você tem uma avó, e isso, ela tá viva, tá em Campo Grande. Eu falei, meu Deus, e agora o que eu faço? Ela falou, eu vou te dar o telefone. Explicou rapidamente, assim, como tinha sido, né? E aí você, enfim, agora você toca, a história é sua e a gente vai estar aqui pro que você precisar. Falei, caraca. E eu ali, né, meu Deus, o que eu faço? Enfim, gente, preciso ir embora. Esse meu amigo não tava, enfim, eu tava sozinha no apartamento que ele tava viajando. Voltei pra casa, ela falou, falei, o que eu faço? Ela falou, dá uma ligadinha pra mamãe, porque ela, né, tá abalada também. Cheguei, liguei, falei com os meus pais, a gente chorou, conversou, a gente falou coisas assim que a gente nunca tinha conversado, né? De dores bem profundas, né? Que minha mãe também sofreu, tudo bem, todo mundo sofreu, né? Mas aqui não é uma questão de quem é a maior dor. E sim, vamos tratar as dores, né? Então, mas foi um baque, né?
E aí, depois de, né, de conversar com eles, da gente chorar e tal, e mãe, agora o que eu faço? Ela falou, liga pra ela, porque ela deve estar esperando. E foi assim que eu falei com a minha mãe biológica pela primeira vez, no Dia das Mães, porque já passava da meia-noite. Né? Primeira vez que eu falei com ela já era domingo, Dia das Mães. Então, né, aquelas perguntas todas, né? Mas, meu Deus, o que aconteceu? Onde você estava? E tal, enfim, né? Minha mãe teve uma trajetória muito, muito difícil. E aí, dessa vida, né, de tirante em São Paulo. E aí, enfim, né, a primeira vez, mas ela, meu Deus, mas eu não tenho nada para te dar, o que é que você quer, né? Porque ela não entendeu, assim, qual que era exatamente a minha busca. Mas eles te maltrataram, mas como é que foi? E tal, minha filha. E isso, ela me recebeu super bem, mas fazendo muitas perguntas, assim, né, que eu não... Naquele momento, né, a gente chega com muitas perguntas, né? A gente que pouco quer responder, né? A gente quer mais é saber mesmo. E aí, foi indo, né? Mas aí entra aquele aquela questão de me observar, né? Quer dizer, de entender, né? Tô conhecendo uma mulher, ela é minha mãe biológica, mas eu nunca vi ela na vida. Não conscientemente, né? E eu preciso entender quem que é essa mulher. Então, eu demorei aí, mais ou menos, quase 1 ano pra gente se encontrar presencialmente. Porque eu fiquei elaborando, assim, né? Tá, e na época eu tava morando no Rio de Janeiro. E aí eu queria entender, né? Quem que era essa mulher? E a gente se conversava, se falava, né? Eu tenho um irmão também que tem problemas de saúde mental. E aí, com todos os questionamentos. E eu falei assim, gente, eu não vim pra salvar ninguém, né? Eu só quero saber das minhas origens, enfim. E aí foi isso. Então, durante esse 1 ano, a gente ficou se falando pelo telefone, entendendo, se conhecendo. Muitas vezes. Aí ela veio para São Paulo de volta, ela saiu da casa da minha tia lá em Campo Grande, nessa temporada que ela estava, voltou para São Paulo. E aí a vida dela em São Paulo é a vida de pensão, é a vida enfim, de cuidar do meu irmão, né, que tá sempre em situação de vulnerabilidade aí. E foi assim. E aí até que, por que, né, como é que eu vou ajudá-los, meu Deus? E eu ficava me questionando como é que eu iria ajudar. Financeiramente ou, né, o que eu podia fazer, né, com aquele encontro ali. E aí até que me inscrevi num programa, contando a minha história, eu falei, de repente pode ser isso, né? Fui chamada, enfim, não foi que era o programa lá do Quem Quer Ser 1 Milhão e tal, não ganhei 1 milhão, enfim, mas aí surgiu a oportunidade da gente filmar esse encontro, né? Porque até então eu não conhecia minha mãe fisicamente. Quer dizer, fisicamente já conhecia, né? Mas esse encontro da vida adulta. E aí, esse encontro... Não, agora eu acabei de lembrar de outro, assim, que você fala assim, pô, você é muito jovem místico. Por quê? Quando esse encontro aconteceu em São Paulo, cara, a cidade... E eu tava com a equipe de produção e tal, né? Eu falei, gente, eu quero que seja uma coisa... É a primeira vez que eu tô encontrando, não quero que seja um negócio... Se vocês querem estar lá junto e tal, eu achei que seria importante, assim, por esse lado dessa mulher, sabe? De quem é essa Maria da Conceição que não conseguiu criar o filho, né? Então, eu queria que fosse justamente, já que seria filmado, então, que servisse para isso, né? Para abrir os olhos de outras pessoas, do tipo, não é só o lado da família adotiva, tem o lado também dessa mulher, tem o lado dessa filha que estava buscando. E aí eu falei, meu Deus, minha mãe não vai, aqueles gatilhos adotivos, né? Porque daí a equipe de produção já estava no lugar, e muito simbólico também, que a gente marcou na Liberdade, para libertar total.
E a equipe de produção já estava meio que lá esperando, falando, ali na Liberdade não tá, na frente da igreja e tal, então é isso aí, tal hora a gente se encontra. E eu esperando minha mãe ligar, porque a equipe, falei, gente, quando a equipe de produção me ligar, falar que tá marcado, eu preciso marcar, enfim, com ela. E aí, por fim, marcamos o dia. E nesse dia estava acontecendo a peroada lá no centro de São Paulo e estava rolando um carnaval fora de época. Ou seja, o trânsito da cidade me fez passar do meio de um bloco lá. Eu falei, gente, não, tem que ser um carnaval. Qual a chance? E isso foi em outubro. Enfim. E aí, por fim, a gente conseguiu esse encontro, esse abraço, esse segundo abraço, né? Foi assim tão importante, né? Foi acho que trouxe poucas respostas, mais perguntas, mais de uma questão de curar assim imensa, né? Esse abraço ele me transformou assim para sempre, mas o que eu, né? Para quem talvez não vai ter a oportunidade desse abraço, eu acho que é um pouco isso, né? A gente acha que vai ter as respostas com os encontros, mas às vezes a gente não tem, as respostas estão dentro da gente. Você vai se transformando, você vai se renovando você mesmo. Então, o que você busca fora está dentro de você o tempo todo. Eu até vi a fala da Fê, eu sou quem eu sempre fui. Então, eu sempre fui essa pessoa, cara. Eu acho que amadureci depois desse encontro e de todas as respostas que eu buscava, que vieram com mais perguntas, mas foi muito mais um fechamento de ciclo, né? Mas para muitos que estão aí na busca e que às vezes não vão encontrar por vários motivos, eu acho que essa é a grande... Né? É muito clichê essa frase, mas ela é muito real. As respostas estão dentro da gente. Aquela pontinha ali de coisas, né? Que você tem ali, às vezes, na intuição, né? Que você começa a perceber. No fundo, o corpo, ele fala com a gente o tempo inteiro. Olha aonde o samba me levou, cara. Assim, até uma das respostas que eu procurava, sabe? Então, tudo ali, né, no momento que eu mais estava ali foi, né, e pode ser qualquer outra coisa, né, que a gente se apegue. Então, com esse encontro, né, e com toda essa história e de como isso foi, né, porque foi, né, foi grande, das pessoas me parando na rua, na feira, em todos os lugares que eu ia, meu Deus, e tal, e aí você se sente, puta, meu Deus, né, o que eu fiz? Né? Ai, nossa, sua história, mas assim, para muitas pessoas chegou de uma maneira do tipo, nunca tinha parado para pensar nisso, né? Porque assim, mas por que você tá procurando sua mãe agora, né? Assim, nossa, sua família te ama e tal, todos aqueles questionamentos, assim, né? E aí, nesse tempo de relação aí, né, que já tem fazer quase 5 anos aí, eu aprendi muitas coisas, cara, né? Aprendi o jeito dela, aprendi não, né? Tô aprendendo, porque nessa vida a gente fica aprendendo até o último dia que Deus quiser. Então, tô aprendendo com esse jeito, assim, de ter 2 mães. Hoje as 2 me ligaram, inclusive, no dia do meu aniversário. Uma sempre agradece a outra, né? Mas é muito desafiador também, né? Ter que lidar com muitos gatilhos, né? Não é um conto de fadas, não é um programa com final feliz. Ele tem esse encontro, ele traz muitas outras coisas, assim como esse não encontro também traz. Então aí você precisa você ser o seu centro,
Não a busca ser o seu centro no outro. Você precisa, independente do mundo tá acabando ali, você precisa seguir, né? Então eu acho que foi isso, assim, independente de morte de Marielle, ou se eu não vou ter a resposta do meu pai biológico e de tantas outras respostas que eu nunca vou ter, eu preciso saber quem eu sou, pelo menos o que eu não quero. O que eu quero pode ser que às vezes eu mude de ideia, aqui, ali, e tá tudo bem, só que você precisa estar sempre seguir a sua voz. Então, e logo depois veio a pandemia, né? Então, logo depois desse encontro fortíssimo, dessa experiência física ali, da gente se rever, eu tendo que lidar com a realidade, uma realidade de uma mulher que sempre viveu em São Paulo, nunca teve uma morada fixa. Então, como é que eu lido com essa realidade, né? Eu vou levar para dentro da minha casa, né? Eu sou casada, então não tenho filhos, mas eu também tenho a minha família, eu também tenho a minha realidade, né? Como é que eu lido tudo isso? Acho que quando a gente começa a limpar as coisas do caminho, é tipo, né, que você não tá achando aquele tarraxa, mas o quarto tá aquela bagunça, aí você vai limpando, aí você vai, puta, tarraxa tava ali. Então, acho que você vai limpando as coisas, então é um processo de limpeza mesmo, né? Você vai, não é um processo rápido, não é fácil, não é simples, você não vai chamar a empresa lá, vai lavar o sofá, tá bonitinho, sua vida vai estar de boa, não é isso. Mas você precisa começar. Então, talvez quem está assistindo, né, a gente agora tá nessa Andressa lá de 5 anos atrás, tá na Larissa lá de 2, 3 anos atrás, que estava sozinha, que, né, não tinha vozes para encontrar outras vozes, né? Então, você foi juntando essas vozes, né, Lari? Então, é um processo de limpeza, mas é uma coisa que não adianta você ficar indo lá 10 anos na terapia, ou no terreiro, ou na igreja, ou tomar ayahuasca, faça o que você quiser, mas você precisa dar esse passo de querer. Então, eu quero, e aí isso foi me trazendo coisas, veio trabalho novo, veio muitas coisas com essa minha abertura de falar, puta, eu preciso realmente olhar para isso aqui, não tem como você ficar passando aquele monte de roupa, tem uma hora que você não consegue passar, você bloqueia a passagem, então você precisa olhar, e é engraçado que isso me ajudou, sempre fui uma pessoa muito desorganizada, mesmo com a minha mãe, assim, era por cores e etc, minha mãe e os pais são impecáveis na organização, minhas irmãs também, e eu sempre fui aquela bagunça e jogar as coisas de baixo e tal, mas não tinha essa. Minha mãe jogava em cima e fazia a gente dobrar. E aí, morando sozinha e tal, era sempre aquele... E aí, acho que isso começou a... Quando eu passei a me organizar, cara, eu virei outra pessoa. Porque, assim, hoje eu consigo me organizar. Tenho ainda, né, as coisas, assim, do dia a dia, mas... A minha organização, acho que mental, passou a refletir na minha organização física. Então, o tanto de coisa boa que isso, assim, boa eu tô falando no geral, né? Porque é um processo doloroso. Não é fácil você sair ali da sua zoninha de conforto. Ah, deixa eu ver qual é a ferida que me machuca hoje. Ah, ser rejeitada no nascimento. Puxa, que legal, vou tratar. Vou fazer isso aqui e tá resolvido. Não é assim. Então, isso me abriu muitas coisas, né? E aí, quando eu falei da questão das minhas reivindicações e da questão de eu estar muito ferrinha, assim, na militância e tudo que eu acreditava e falando, meu Deus, as pessoas são isso e tal. Pô, cara, era, na verdade, uma briga comigo mesma. De falar, e aí, o que você vai fazer por você? Né? Não adianta eu estar cobrando lá o governador, isso, e estar gritando qualquer outra coisa, se eu não estou nem conseguindo dobrar minha roupa direito. Né? Se eu não estou
organizando minha alimentação, sabe? Então, veio muito nesse processo, e junto, né, com esse encontro todo, muitas coisas, enfim, se abriram. E aí, eu sempre fui uma pessoa muito permissiva, né, assim, né, eu acho que como todo adotivo, quer agradar, quer isso, tem medo de falar não, e tal. Pô, esse encontro com a minha mãe biológica me trouxe, assim, uma noção de limite. É absurdo, porque, pô, eu quero que a gente estabeleça uma relação, mas eu não quero que você faça parte da minha vida ainda, no todo, com todas as suas coisas, né? Vamos devagar. Talvez num segundo momento, tudo bem, mas nesse primeiro a gente ainda está se conhecendo, né? A gente não tem que afeto, ele é construído, né? Então, aquele medo dos meus pais de, quando for se encontrar, aquele, né, que o mundo deles caiu quando descobriu que minha mãe adotiva, a minha mãe biológica estava viva, e eu ia saber dessa notícia, o mundo deles caiu, talvez ela não vai, mas afeto é construído, a gente construiu aí uma relação de amor e de afeto com todas as suas problemáticas aí de ser uma família, de estar nesse planeta Terra, né, das relações humanas, há 40 anos. Então, não é a mesma relação que eu vou ter com a minha mãe biológica. Eu tenho uma relação de respeito por ela, de carinho, gosto dela, ela é divertida, a gente tem os mesmos trejeitos, então isso foi legal de se encontrar, aparência física, mas a gente não tem uma relação, né? Ela não sabe o dia que eu andei, ela não sabe muitas coisas, então... Ou detalhes bobos, né? Enfim, ela não me conhece, assim, intimamente, né? Então, é pouco a pouco, né? Então, é uma relação ainda que eu tenho trabalhado. Então, às vezes, mãe, peraí, você tá se exaltando, então, né? Porque vem uma cobrança do tipo, tá, mas você não vai resolver minha vida? Não é assim. Você viveu 60 anos, né, sem isso. Então, né, quem aí, né, encontrou sua família biológica e se de repente está na nossa ação, calma, né? Eu acho que tudo é uma questão de analisar e de entender, né, o que é que você pode fazer, né? Nem sempre é uma questão financeira só. Enfim, eu acho que é analisar mesmo o que é que naquele momento você está podendo entregar. Você está podendo entregar um abraço? Vá dar um abraço. Você não está podendo entregar? Então não vá. Você pode ajudar com alguma coisa e tal, porque geralmente, né, mães biológicas, pais biológicos, enfim, então, em sua maioria, não são situações confortáveis financeiramente. Pelo menos, né, a maioria dos casos aí, né? Então, provavelmente vai achar, você vai encontrar, você vai, né, achar que você é o salvador da pátria, mas você não é. Você está só buscando suas origens e você vai fazer o que você está dentro do que você está conseguindo entregar naquele momento. Então, esse tempo de elaboração foi muito importante para mim, né? De entender o que era meu limite, o que não ainda está sendo, né? Porque a culpa, ela vem, né? De falar, puxa vida, mas eles estão nessa situação de novo? Ou o que é que eu posso fazer? Ou de arrumar mais uma solução? E aí eu também recuo em alguns momentos para poder me restabelecer novamente. E aí ver, puta, tá, o que eu consigo fazer agora? O que né, dá? Porque vira e mexe, eles estão em situação vulnerável, então eu não posso me colocar em todas as vezes em situação vulnerável, nem por eles e nem por ninguém, né? Eu sei que a gente vai fazer ali por alguém e tal, mas se você não colocar a máscara em você, é aquela premissa do avião, você precisa primeiro botar a máscara em você. Então essa é a minha lida, e aí isso vai abrindo, né, enfim, conhecimento para outras coisas. Então hoje zero militância, porque a militância minha tem sido
reorganizar minha própria vida, meus sentimentos, curar as minhas feridas e ser a melhor pessoa que eu posso ser para mim. Então, eu sendo para mim, eu sei que para outras pessoas, eu sei. E eu passei assim, né? Logo veio a pandemia e tal, então eu vendo o medo das pessoas, isso, aquilo, só que eu tava vendo com uma mãe e um irmão em situação de rua. Então, eu passei uma pandemia muito diferente, assim, da maioria das pessoas, né? De essa coisa de casa, isso e aquilo e tal. Então, eu com uma outra realidade, porque eles tinham ido para a cidade da minha tia, voltaram, porque lá não deu certo. E aí, assim, eu morrendo de medo que eles fossem morrer e tal. E aí, puta, não aconteceu. E aí, eu vendo ali no dia a dia da rua e tal. Eu já tinha um trabalho com um grupo aí que eu ajudo também, que faz esse trabalho com os moradores de rua. E aí eu falei, cara, não vou entrar nessa pilha aí não vou, porque tá todo mundo falando e tal. E aí eu acabei vivenciando uma pandemia bem diferente mesmo, assim, né, de estar em contato ali com a minha mãe numa situação não muito boa, de estar ali, né, também sendo testada, apesar dessa questão aí nos primeiros momentos, né, da questão de vida mesmo, né, de o que vai ser. O momento da pergunta, né, a pergunta de onde eu vim, né, ele é sempre muito, muito doloroso. Porque acho que é um momento que você já está ali na UTI, né, e querendo um estímulo de vida para você continuar seguindo. E foi com ele que eu reuni as forças ali para poder realmente falar, né. E tive a resposta, né, que foi o encontro com a minha mãe biológica. Só que eu poderia não ter tido esse encontro também, como outras pessoas não vão ter esse encontro. Então, eu acho que, de qualquer forma, você, independente das respostas, né, você vai se guiando por essas perguntas que podem ir te transformando. Então, o momento dessa pergunta, até ali quando eu cheguei a um passo, você já não está mais no mesmo lugar, né? Jovens místicos. Tá lá no negócio do carro. E foi isso mesmo, né? Então, a Andressa, antes da pergunta, ela tá aqui, mas ela já tá de outro jeito, já. Me transformou, assim, de uma maneira que eu não assim, como uma flor mesmo, desabrochando, que abriu, assim, que eu não sei, né, a minha vida não é um mar de rosas, todo mundo tem os seus emaranhamentos aí para resolver, mas ela me chamou, assim, para a vida, né, e de falar, cara, olha tudo isso aqui, né, você precisa, enfim, fazer as coisas acontecerem, né? E não você ficar preso ali, né? A ferida que te puxa para baixo ali, tudo bem, né? Tudo bem assim, né? Você não vai ser... Não foi criada pela sua mãe biológica, você tem uma outra família. A história da sua mãe biológica é uma história de uma mulher que morou na rua, pobre, que não teve as condições, você cresceu numa família interracial, que não teve suas elaborações raciais naquele momento, as ferramentas que talvez ali me ajudassem a elaborar melhor a minha autoestima e o meu entendimento enquanto Andressa, mas nenhuma dessas coisas poderiam me ajudar, mas assim, fazer eu desabrochar como aconteceu quando eu tomei a decisão de ir em busca disso e de querer transformar isso, mais do que isso, depois desse encontro, de falar, tá, e aí, o que eu faço agora? Ou você vai ter a resposta ou você não vai ter, mas você também não vai ficar parado ali, né? Tá, não tenho. Claro que você vai ter o seu momento, você vai ter o seu tempo e tal, mas
Não dá para você ficar ali sofrendo por aquela mesma coisa. Você precisa, a gente precisa evoluir. Tem outras coisas para, com certeza, para você cuidar e para você resolver. Então, eu evoluí em muitas questões, em outras ainda estou engatinhando. Esses gatilhos, eles vêm, né, assim, o meu aniversário, né, aquela coisa de uma semana antes, você pensar, meu Deus, mas quando eu nasci eu não tinha lugar, tava assim, e tava isso, então aí logo depois, opa, calma, você já não é mais um bebê, ó, tá com a vida aí resolvida e tal, porque você precisa olhar, ainda que seja, mas, né, você não vai esquecer da sua história, mas você precisa olhar o lado cheio da sua história, porque se você vai ficar olhando ali pro que tá te faltando, meu amigo, minha amiga, vai estar te faltando muita coisa ainda, mas o que quer que você tenha ali, o que você consegue fazer naquele momento. Então, para quem, né, teve esse encontro, ele muda, mas ele te muda muito mais porque você está mudando o seu olhar sobre você mesmo, e não porque você encontrou com uma parte da sua história. Né? Então, eu acho que na verdade, um encontro com o outro, na verdade, um encontro com você mesmo. E aí isso pode acontecer com a pessoa que você está buscando, seja o seu pai, sua mãe, o irmão, ou tanto com você mesmo. Então, isso me trouxe muita segurança, autoestima, e de saber o meu lugar no mundo, assim, né? Do tipo, não, por que que eu aceitei relações menos, sejam elas de amizade, trabalho, afetivo, por que que eu aceitei menos? Não, eu não mereço menos, eu mereço isso. Então, a partir do momento que eu fui estabelecendo isso, as coisas foram se abrindo também. Então, não, nada menos na minha vida, tudo como eu mereço. E nessa minha busca, né, e dessa busca pelas origens, né, o medo da minha família era essa quebra de vínculo, né? Mas é muito importante que as famílias estejam cientes, né? E que, assim, se você construir um vínculo, ele não vai ser quebrado, assim, de uma hora para outra. Pelo contrário, se você se ligar, ajudar a fortalecer esse vínculo, isso sim vai se quebrar. Então, é muito importante que as famílias, né, quaisquer que sejam elas, quando essa pergunta surgir, essa busca por ajuda for minimamente pedida, às vezes ela não é falada, né? A gente tem ferramentas, enfim, vários jeitos de ajudar uma pessoa adotiva que está buscando suas origens, e eu acredito que isso ajude, né, no processo de fortalecimento dessa relação, porque a minha relação com os meus pais hoje é outra, né? Uma relação de muita cumplicidade, de muita verdade, né? Não tem mais vergonha de, não, eu vou fazer isso, vou falar com a minha mãe biológica, vou falar com a Conceição, já vou encontrar com ela, vou almoçar. Então, assim, eu tenho uma liberdade de, né? Ou principalmente quando minha mãe biológica está passando por alguma situação, e ela vai falar, e aí, como é que ela tá? Tá assim, mãe, tá isso. Se precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Então, por mais que não vá acontecer nada, isso é importante, né? Eu me sinto acolhida pela minha família, de saber, putz, eu tenho a quem recorrer, eu posso contar com eles, né? Ainda que em muitos momentos, né, a gente, enquanto adotivo, se sinta muito solitário nas nossas dores, com as nossas famílias biológicas ali que a gente encontra, a gente tem uma série de questões para elaborar, né? E de aproximações, e às vezes você se sente um pouco sozinho. Mas essa construção de vínculo depois desse encontro, e depois que eles me ajudaram a encontrar
a minha mãe biológica, não tem, assim, a gente teve conversas que a gente nunca teve, né? O vínculo com as minhas irmãs, né? Eu acho que isso transformou a família como um todo, da gente olhar para outras coisas, né? Para outras dores. E eu acho que isso só fortalece, né? Essa questão da confiança. Então, quando eu falei para as minhas irmãs que eu tinha perdido a confiança, elas rapidamente já falam, não, isso não pode acontecer, né? Porque se você perde a confiança, você perdeu tudo. Então, não perca a confiança de quem está querendo ali um abraço, um colo, querendo buscar ajuda, às vezes não sabendo como, para ajudar a reconstituir essa pessoa, seja qual for a história dela. E a gente ter um espaço, né, para a gente falar, né, esse encontro com adotivos, foi tão importante, porque você se sente acolhido, né? Porque todo mundo ali tem uma ferida que parece a sua, mas não é a sua, cada um tem sua história, mas que te ajuda aí a você elaborar melhor as suas questões, você tomar iniciativas, você ver o que foi feito, o que não, né? Você se sente protegido, né? Então, é muito, muito bom que adotivos falem, que adotivos se encontrem, né? Tome coragem, às vezes você tá aí, você nunca falou com nenhum adotivo, cara, toma coragem. Escreve para aqui para o canal, escreve para outras pessoas que você conheça, para vocês fazerem essas conexões, porque é muito importante, né? Assim como eu falei para a questão da família, né? Que é importante a família participar desse processo de busca, é importante também ter outros adotivos que te ajudem a passar por esse momento com uma maior leveza que você consiga dar para essa busca tão profunda que é, né, a nossa busca por origens.